Olá, tudo bem? O meu nome é Nathalie de Paula. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação, mestrado em Arquitetura e Urbanismo, do Univag com a PUC de Campinas. Eu estou nesse artigo com a doutora Érica Lemos Golinelli, minha orientadora, e a doutora Sandra Medina Benini, minha co-orientadora, nas minhas pesquisas de dissertação do mestrado. O nosso artigo hoje é Paisagem, Território e Cultura, estudo de caso do grupo de dança de Siriri Flor de Atalaia. Bom, a paisagem urbana, que é o nosso principal objeto de estudo, né, nessas pesquisas, ela é entendida por nós como um local onde essas interações culturais e sociais elas estão ali se desdobrando, moldando comportamentos e também sendo moldadas pelas práticas das comunidades que ali habitam e vivem. Henri Lefebvre, em 1974, ele traz a importância dos espaços livres como sendo centros ativos para o processo social e são essenciais na formação e na transformação das paisagens culturais. A Dorsey, em 2023, ela disse que o significado de um território ele é construído, né, além das características físicas do espaço, mas principalmente pelo que os indivíduos estão criando e como eles se identificam com esse espaço através das suas práticas culturais. Então, neste artigo, nós vamos tratar da cultura do Siriri e do Cururu, que são importantes manifestações centenárias mato-grossenses e que ainda se mantêm vivas no cotidiano de alguns grupos. Este estudo ele vai abordar esse conceito da paisagem cultural associativa, que ela é definida por Duarte et al. Em 2023, né, que salienta essa importância das conexões artísticas, culturais ou religiosas dos habitantes com o seu meio. Né? Essa abordagem também é reforçada por Piano Menezes, em 2002, que vê essa paisagem cultural como um construto coletivo e dinâmico, né, constantemente formado e reformado pelas interações entre as pessoas e o meio em que vivem. E François Chouart também, em 2006, muito importante para essa discussão, no sentido de analisar como essas cidades ocidentais, né, estruturam sua relação com o tempo e com a identidade cultural, mostrando como esses elementos são integrados e refletidos nessa paisagem urbana. Em 2009, nós temos ali a criação de uma portaria, né, 127, que ela define e estabelece diretrizes para a preservação das paisagens culturais, né, caracterizando-as como partes do território nacional que ilustram a interação do homem com o meio natural e onde as marcas da atividade humana são evidentes. Então, aqui em 2009, a gente já tem um apontamento, né, da importância dessas paisagens culturais e importância da sua preservação. Bom, as paisagens em relação ao Siriri e ao Cururu, elas têm mudado em relação ao tempo, né? A gente entende que essas manifestações, elas estão ali desde o momento de colonização, ocupação do território mato-grossense, estão muito atreladas às atividades religiosas, né? Então, foram estabelecidas pelos jesuítas, introduzindo os indígenas que estavam ali na região para essas práticas religiosas. Então, no Cururu, dançava-se em círculo ao redor de uma cruz ou próximo de altares de santos, né, praticados ali por homens, né, com seus instrumentos musicais, a viola de coxo e o ganzá, e cantavam, né, na forma de toadas, né, como se fossem versos, que eram lançados na roda em tom de desafio aos outros participantes, enquanto eles manifestavam ali passos de dança. E já no Siriri, dançava também as mulheres, né? Então os homens e as mulheres iam aos pares, como uma manifestação ali mais livre, né? Nos intervalos ali dos cururueiros. E tinha introdução da música, na música do mocho, que é um tipo de tambor, né? Feito de um couro de boi. E essa característica marcante do mocho trazia um ritmo diferenciado e contagiante ali para os dançarinos. Essa manifestação do Siriri e do Cururu, ela ainda está muito viva na cidade, né, no estado também, sendo mais encontrada, né, assim, o maior número de grupos na região mais ao sul do estado, que é onde localizam as cidades mais antigas. No entanto, essa tradição também rompe espaço, sendo encontrada em outras localidades do estado. Aqui eu trago um mapa mostrando o perímetro urbano, né, de Cuiabá. Cuiabá é onde tem a maior incidência desses grupos atuantes hoje. Nesse levantamento, a gente traz
5 dos grupos, dos 9 que são registrados aí pelo Instituto Nandaia, que é um instituto de valorização, de promoção dessa arte. E aqui eu trago o núcleo inicial de formação urbana, que é essa parte mais cor-de-rosa, que ela mostra onde que se iniciou a ocupação da cidade, e as áreas de abrangência dos grupos de Siriri e Cururu, mais precisamente são ali identificados pelas violas de coxo, as localizações desses quintais, né, de 5 grupos que foram levantados nesse momento da pesquisa. E essa área de abrangência ali a gente percebe uma certa proximidade entre esses grupos e um pouco distantes ali do momento inicial, né, do núcleo inicial de formação urbana. Bom, em decorrência também de todo esse contexto histórico, né, a gente também observa algumas mudanças na dança que são analisadas pela Patrícia Osório, que era uma doutora em antropologia e professora da UFMT, e em 2018 ela traz um estudo sobre os festivais de Cururu e Siriri, né, que foram implementados em Cuiabá e foi um marco para esses grupos, né, para essa cultura. E ela demonstra nos seus estudos algumas alterações no sentido do ritmo, nos elementos coreográficos, na sincronia, no caráter estético dessas apresentações, distanciando um pouco daquelas manifestações primárias que eram mais voltadas para cultos religiosos, ali em festas de santo, e hoje elas se aproximam mais de espetáculos em diversos eventos que são realizados. Então, esse formato de apresentação, né, que são feitos em eventos e festivais, eles são voltados ao encantamento dos espectadores, né? Então, aumenta esse caráter de inovações, de profissionalização desses grupos, além de ter tido muito adesão de jovens e de crianças que também somam as suas personalidades à música e à dança, né, modificando também esse caráter. Nesse sentido, o Siriri ele tem se destacado mais do que o Cururu, porque por ser mais adaptável a esse formato de espetáculo, né, do que o Cururu, que é uma manifestação um pouco mais íntima, um pouco mais espontânea ali do momento. Muitos dos versos eles são elaborados ali na hora, né, no momento em que está acontecendo. Então, ele tem uma dinâmica um pouco mais diferente em relação ao Siriri, que é mais adaptável a momentos assim de espetáculos. E Pinto, em 2016, ele traz também ali que a gente leva em consideração que as análises, nessas análises de mudança dos ritmos, dos ritos das danças, que elas levem em conta que essas hibridações estéticas são principalmente parte de demandas econômicas da indústria cultural e da indústria do entretenimento de modo geral, fomentando ainda mais a profissionalização desses grupos, né? E, inclusive, a conquista de premiações internacionais que a gente tem visto nos últimos anos, alguns grupos sendo premiados internacionalmente, então eles estão cada vez mais avançando em questão de territórios conquistados, em questão de visibilidade internacional também. Então, diante de todo esse contexto de mudanças, de novos territórios dessa cultura, o objetivo desse artigo é analisar essas transformações na paisagem que estão associadas a esses grupos de Siriri e Cururu, e a gente traz aqui o estudo de caso do quintal do grupo de Siriri Flor de Atalaia, que é atuante em Cuiabá, buscando entender a configuração desse espaço e como que é a relação com essas práticas que são realizadas no local. As conclusões do artigo, elas visam também documentar não apenas as mudanças físicas, mas também essas implicações sociais e culturais dessas transformações. Como materiais e métodos, nós primeiro fizemos um estudo bibliográfico e de documentação primária, com essa carga teórica dos conceitos principais, que são de território, de espaços livres, paisagem e também da cultura das danças, né, do Siriri e do Cururu. Tivemos como destaque algumas referências que nos permitiram entender essa dinâmica entre o espaço e a expressão cultural, que foram a Dorsa e o Piano Menezes. Fizemos também um levantamento de dados em loco e levantamento fotográfico, tanto em loco quanto na página do Facebook do grupo, onde eles disponibilizam imagens de ensaios, de apresentações também.
e algumas imagens no Google Earth que foram captadas para demonstrar essa paisagem em outras datas anteriores. Fizemos também a esquematização dessas informações na produção de uma cartografia, né, nesse momento com esses 5 grupos atuantes, nesse perímetro urbano, compreendendo essa questão de localidades, né? E fizemos também uma análise crítica do estudo de caso, descrevendo e observando as interações com o espaço físico, enriquecidas pelas teorias de Macedo, Custódio e Donoso, de 2018, que eles discutem justamente a interação entre práticas culturais e os espaços urbanos. Bom, esse é o quintal do grupo de Siri Flor de Atalaia. Na nossa pesquisa, nós podemos compreender que os quintais, eles são espaços livres de grande importância para a identidade do grupo, né? Pois são os espaços de convivência ali, né? Dos encontros, reuniões, os ensaios, e também são realizadas várias manifestações, assim, no sentido da comunidade mesmo, como eles fazem festas juninas, almoços, e também as atividades do grupo, né, que são as oficinas, as próprias apresentações e outros eventos. E também é no quintal onde os grupos guardam seus pertences, né, como os figurinos, os adereços. A gente vai ter ali a figura do boi à serra, que é uma figura de um boi mesmo que dança entre os dançarinos ali, além dos equipamentos de som, que são equipamentos grandes também. Então, geralmente, quando o grupo tem onde guardar isso, eles colocam nos seus quintais também, né? Para evitar de ficar trazendo todos os ensaios. Então, dessa maneira, esses espaços, eles merecem ser assim, minimamente equipados ali, né? Além do seu espaço livre, de pátio, de local de ensaio com uma pavimentação adequada, também de água, né, que eles fazem os ensaios, então precisam de ter um banheiro, um local com água para beber, e também se tiver um local para armazenamento desses itens também do grupo, também é muito importante. Nesse quintal, ele é um quintal bem estruturado, tá? Ali a gente tem uma preocupação estética com o espaço, né, porque ele também é aberto para a comunidade. Algumas decorações são vistas, bastante pinturas, né, bastante cores, também marcantes dessa cultura e da cultura cuiabana, mato-grossense também. Aqui, para a gente ter uma ideia da localização desse grupo, né, desse quintal, e como que ele se situa nessa paisagem urbana. Então, a gente tem ali em vermelho tanto a delimitação do terreno quanto a área edificada, e em laranjado a parte que é livre de cobertura, livre de edificação, que é onde é mais utilizada para os ensaios das danças. Esse bairro ele é predominantemente residencial, com bastante casas ali, então bastante presença de muros fechados. Aqui logo mais à frente também uma área bem adensada com bastante unidades de kitnets. E o asfaltamento não é completo no bairro também. O asfalto ele passa na avenida principal aqui, vem nessa rua e daqui para as outras ruas são asfaltadas. Essas outras vias elas vêm a ser asfaltadas bem mais recentemente. Essa imagem à esquerda é uma vista externa, né, da localização antes da construção ali do quintal. Então a gente vê que não tem muitos sinais ali de ocupação humana, né? São uma grande extensão de muro cego, sem nenhuma informação, né? E à direita aqui a gente já é um momento de construção ali desse quintal, né? Essa imagem de 2014 é um momento bem íntimo ali do pessoal. Geralmente esses espaços são construídos pelos próprios integrantes e também familiares, né, que ajudam, geralmente recebem doação dos materiais, e as próprias pessoas ali, os integrantes nesse momento, muitos são jovens e crianças também, né, ajudam como podem na construção desse espaço coletivo. E aqui a gente já vê essa imagem de 2019, da fachada externa, né, vista da rua do quintal, então a paisagem totalmente diferente. Aqui já tem alguns anos de
de funcionamento, né, do grupo. A gente vê ali pela faixa o quarto arraial do grupo ali, que essas festas se estendem aí com as barracas pelas ruas, eles fecham as ruas para fazer esse evento. Então a gente vê bastante referências nos muros, nas paredes da área edificada, né, procurando ali uma aproximação estética com a arquitetura da Cuiabá antiga, e também na vegetação ali, né, a presença de árvores, a mangueira, né, que é uma árvore frutífera, ali nesse momento, nos muros a presença de muitas cores, os frutos, o rio Cuiabá, os peixes, os animais, todas essas muito características das cores, né, da cultura de Mato Grosso. Então a gente vê a vivacidade, né, dessas pinturas ali, elas se destacaram muito no bairro e que são, né, predominantemente ali por muros fechados, grades, né, das residências. Então essa interação, né, dessa arte com o meio, né, ela faz um lembrete ali da identidade cultural dinâmica desse espaço, promovendo esse sentimento de comunidade e de pertencimento dos moradores locais. Com certeza, os moradores têm uma visão muito mais positiva desse espaço e se sentem ali representados, se sentem pertencentes a essa cultura. Como conclusão, através dessa investigação, né, sobre essas transformações culturais e paisagísticas que foram empreendidas pelo Grupo Flor de Atalaia, nós compreendemos a forma do espaço em que eles mantêm ali as atividades e também esse papel que as expressões culturais tradicionais desempenham na formação e reconfiguração do tecido urbano. Esse grupo, ele não só mantém uma tradição histórica, mas também atua como um agente de transformação local e de resiliência cultural em face das rápidas transformações urbanas e sociais, né, que ocorrem nas cidades. As práticas culturais, elas podem se transformar em ferramentas para o empoderamento comunitário, que é o que a gente observa que acontece, e causando assim uma revitalização urbana. Ao utilizar os espaços públicos para suas performances, o grupo de Siriri ele também está reivindicando um espaço urbano ali, né? Um local que é dele, de encontro, de expressão comunitária, de expressão ali de uma cultura. E essa ação ela promove uma maior coesão social, estimula o envolvimento cívico, ao mesmo tempo também que enriquece a vida cultural da cidade. Então, é mais uma opção de lazer, né, de lazer cultural na cidade. E em relação às políticas públicas, concluímos que as políticas urbanas que reconheçam e valorizam o papel das artes e da cultura são importantes na promoção do desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida. Encorajamos, através dessa discussão, um diálogo mais amplo entre os urbanistas, políticos e os próprios artistas, né, e a comunidade em geral, sobre como essas expressões culturais elas podem ser incorporadas de maneira mais central na agenda do desenvolvimento das cidades. Em conclusão, o estudo do artigo, né, desse grupo de dança que trouxemos como estudo de caso, ele revela o poder transformador da cultura em contextos urbanos e destaca a necessidade de uma maior atenção às dimensões culturais no planejamento urbano, ao valorizar e integrar as práticas culturais tradicionais no desenvolvimento das cidades, podemos aspirar a criar ambientes urbanos mais inclusivos, vibrantes e resilientes. Ao lado, deixamos aqui o referencial teórico, né, basta escanear para ver com atenção em todos os detalhes. Fica aqui meu agradecimento e o meu contato aqui, o meu e-mail, para que, caso alguém quiser entrar em contato conosco, possa nos encontrar. Muito obrigada.